3 lacunas, pessoal: conhecimento, persuasão e empatia. É o combo perfeito para você se tornar um profissional de sucesso. Ó, conhecimento, persuasão e empatia. Então a gente tem um misto perfeito aí de hard skills e soft skills. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Papo Manutenção Podcast, podcast que traz para estudantes e profissionais da área de manutenção muito conteúdo com informação, opinião sobre o universo da indústria. E é isso aí, gente. A gente está começando mais um podcast. Eu sou Camille Del Duque, produtora de conteúdo aqui na Traction, e estou aqui para apresentar para vocês. E está aqui comigo nessa edição o Alex Vedan. Bem-vindo, Alex. Opa, obrigado, Camille. Agora estou do outro lado aqui, né? Não estou como host, estou vindo tentar contribuir um pouquinho nessa conversa. Estou muito feliz que a gente está tendo um novo episódio do Papo Manutenção. O pessoal estava sentindo saudade já dessa nossa iniciativa, né? Que é compartilhar conhecimento, experiências, através do formato do podcast, em áudio, né? Tem muita gente que pega translado ali, vai de uma planta para casa e sempre coloca o fone para ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Então a gente tem o formato em vídeo e tem em áudio, então tem essa possibilidade aí de aprender um pouquinho mais, né, o Camille, no formato de áudio, que é mais fácil. Tá limpando a casa também ali no final de semana, coloco o podcast para aprender um pouco mais. E então, muito feliz de estar mais um episódio vivo. Com certeza. E tá com a gente aqui também a nossa convidada, Bruna Zappellino. Ela que é professora e pesquisadora na Faculdade Senai de Santa Catarina. Bem-vinda, Bruna. Oi, Camille. Oi, Alex. Tudo bom? Prazer estar com vocês nessa tarde de hoje. E vamos embora, bora conversar então. Vamos ver né, o que sai dessa discussão de hoje. Gente, e para começar, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Então, Bruna, você pode contar pra gente um pouquinho de onde você é e o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Meu nome é Bruna de Freitas Apelino. Eu sou natural de Criciúma, né, Santa Catarina, lá do sul do estado. Como que eu vim parar para Joinville, né? Então, assim, como que eu escolhi esse caminho até essa cidade maravilhosa onde eu moro aqui, né? Então, com grande paixão por esse povo, por essa cidade. Eu acho que começou lá no meu técnico. No meu Não, na verdade foi um pouco antes. Eu acho que eu vou primeiro contar para vocês como eu decidi fazer engenharia de produção, que foi, assim, a grande escolha e foi por onde eu decidi vir para Joinville trabalhar, né, trabalhar e estudar. Eu fazia aqueles empregos, de verão, não sei, acho que todo mundo sabe, aqueles empregos temporários que a gente faz durante o ensino médio, para ganhar um dinheirinho, né, então aquele primeiro salário que enche a carteira, a gente fica super orgulhoso daquilo. Sempre bom. Não, então, daí eu fazia aqueles empregos no comércio, na época do Natal. E o meu primeiro emprego foi cuidando de provadores. Sabe aquele número de peças que você dá para a pessoa, para ela ir para o provador e retornar? Então, meu primeiro emprego foi esse. Só que teve uma coisa que a minha mãe deu de lição de vida, que eu estou prolongando, mas vai ter um fim essa história. Então, a minha mãe sempre falou assim para mim: "Bruna, não espere que os outros, fale para você. Você tem que antecipar sempre as tuas decisões. Não espere que o outro diga o que você tem que fazer". E daí eu notando que lá, né, que no meu primeiro emprego lá no provador, muita gente trocava peças no provador, de tamanho. Por exemplo, eu escolhi eu era uma de lingerie e calcinhas, né, moda íntima. Então a pessoa levava para o provador aquela peça P, mas ele viu que não dava muito bom, e daí porque ele precisava de uma M ou um G, ou trocava uma estampa. Só que daí ela ficava dentro do aprovador, aguardando a vendedora para retornar, para dar outra peça para ela. Daí eu assim: "Bruna, eu tô aqui, vamos fazer venda". Isso foi uma coisa que até a gerente da loja falou assim: "Poxa, Bruna, você foi um pouco além, né". Porque normalmente o pessoal do provador só dá ali, senta lá, e daí eu fui trocando, fui atendendo os clientes no provador para ter essa rotatividade, porque eu sempre fui muito ativa. Esse emprego para mim foi muito sofrido, porque tu ficar parada lá era uma coisa muito monótona. E daí, eu fazia técnico na época, e a dona da loja me convidou para trabalhar na fábrica deles. Então, daí foi a grande virada, que eu consegui, né, ter o meu primeiro contato com uma planta industrial de produção, foi nesse meu emprego de verão. Daí eu terminei o técnico, eu fiz técnico em secretariado com ênfase em gestão,
E eu fui trabalhar lá no na parte de compras, né. Mas eu era assim, né, eu trabalhava em compras, mas eu ia para o chão de fábrica, ajudava a fechar lote, fechar caixa, ajudar a costureira a cortar tecido, era aquela loucura. E o setor de compras era lá em cima. A gente olhava lá de cima, todas aquela muvuca embaixo, toda aquela emoção. Daí eu assim: "Gente", eu ficava maravilhada com toda aquela sinergia, todo aquele sincronismo naquelas operações. E a gente sempre tinha o grande problema que qualquer indústria tem: atrasos de pedido e ineficiência de processo. E eu pensei: "Como que eu posso trabalhar com isso?". E eu sempre pensando qual o meu curso de graduação que eu vou fazer e tal. E eu pensando assim: "Como que eu posso melhorar isso?". Então, eu acho que esse meu primeiro emprego foi quando eu realmente comecei a me apaixonar por esse ramo da engenharia de produção, e fez eu ir para a UDESC vim para a UDESC, né, em Joinville, que era um curso noturno gratuito, e daí Olha eu que fiz legal. um então, pra te ver, né, que às vezes os empregos que a gente tem, assim, formam o nosso caráter e, né, nos ajudam a tornar a nossa escolha, né. Então daí com esse meu emprego, eu vi que tinha engenharia de produção à noite, na UDESC, e eu posso trabalhar, porque minha família não teria condições de pagar uma mensalidade de uma faculdade para mim, ou eu pagava com o meu salário, ou eu fazia numa pública, numa federal e tal. Eu até tinha feito engenharia de materiais, porque eu amo engenharia de materiais, engenharia de produção era uma área que eu muito que eu gostava. Só que, poxa, na época meu salário não pagava e eu falei: "Ah, eu preciso fazer uma pública". Foi onde eu vim, fiz uma entrevista aqui em Joinville, passei e vim para Joinville com o objetivo de passar na UDESC. E daí eu passei aqui na UDESC e comecei a cursar engenharia de produção. E foi assim, eu já me antecipei um pouquinho no cronograma, mas, né, só para contar como que eu vim para Joinville, né, de Criciúma para Joinville, que foi aí com o objetivo de estudar, trabalhar e me desenvolver profissionalmente, E né. tá aí desde então. Estou aqui desde 2008. 2008 foi quando eu vim para Joinville e entrei na UDESC para estudar em 2009. E foi assim o meu contato, né, e aí trabalhei na indústria desde então. Como que foi para você, assim, o começo da carreira, né? Fez o curso, e tudo mais, é isso que eu quero fazer mesmo? Os primeiros anos ali, o comecinho, quais foram as dificuldades, assim, que você viu? Acertos também e tal? É, assim, eu sempre tive, assim, muito na cabeça que eu não deveria só fazer uma graduação, eu deveria ter uma experiência profissional. Porque às vezes eu não nada contra a pessoa que se dedica full time para trabalhar na graduação, mas eu via isso como diferencial para mim. "Bruna, eu tenho que focar na minha carreira profissional durante a graduação". E claro, eu não teria como focar, porque eu não teria condições de pagar minha estadia aqui em Joinville. Então o que que eu fiz? Eu trabalhei aqui em Joinville para pagar aluguel, para pagar minhas contas e estudei, né, e fiquei fazendo essa minha graduação. A dificuldade que eu tive de enfrentar uma engenharia trabalhando, gente, cálculo, equações diferenciais, cálculo vetorial, aquela loucura da engenharia, trabalhando 8 horas, então eu consegui um emprego efetiva, porque eu já tinha uma experiência preliminar, só que daí, né, toda o tudo que eu enfrentei durante a faculdade ali, todas essas dificuldades para passar nessas unidades, nessas disciplinas. Profissionalmente, eu digo que a minha maior dificuldade profissional, no começo, foi ter essa bagagem, né, que essa bagagem técnica a gente vai construindo aos poucos. E claro, esse embasamento teórico te ajuda muito nisso. E eu era uma adolescente, né, uma adolescente que veio para cá e queria trabalhar. Então, eu fui amadurecendo isso juntamente com a graduação. Então, esse estudo e mais essa bagagem profissional foram lapidando, né, a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Então, durante a graduação, eu trabalhei numa empresa, fabricante de motores elétricos e geradores. Foi onde eu trabalhei minha graduação inteira estudando e trabalhando. Então, toda essa experiência em chão de fábrica, gestão de produção, Lean, melhoria de processo, tudo que eu via lá, por exemplo, estudava cronoanálise na faculdade, eu já estava aplicando isso na prática. Em que eu trabalhei, eles tinham muito isso de capacitar os colaboradores, então eu tive a oportunidade durante esse emprego de ter muitos cursos, muitas especializações para aplicar isso. E assim, o que eu me encantava, assim, mais o que me deixava, assim, encantada, era ver a aplicação daquela teoria, sabe. Aquilo que o professor estava passando lá, eu via aquilo realmente acontecer. Então, claro que nem tudo, né, mas
aquilo assim, poxa, eu estou aplicando esse conhecimento teórico, eu estou vendo aqui dá resultado, a eficiência, a minha produtividade está aumentando, então isso foi muito legal. Então, assim, as dificuldades que eu vi talvez era maturidade, acho que no começo é a maturidade, esse crescimento aos poucos, sabe, que da minha carreira profissional. Também Acho que eu respondi a interessante. pergunta, né. Sim, não, total. E é bem interessante é uma espécie de sanduíche ali, né? Prática mais teoria, uma complementa a outra e tudo mais. E muitos profissionais que estão começando agora, às vezes esquece, né? Esse ponto, assim, "Pô, vou estudar muito a teoria, vou estudar demais, vou ser especialista, se eu fizer uma prova, vou tirar 10. Mas você vai ver na prática uma realidade totalmente diferente, especialmente no chão de fábrica, né? Muita incerteza, coisas inesperadas acontecem, principalmente você falando de máquina e tudo mais. Então, talvez dá para a gente concluir, não concluir, mas tirar de lição, assim, que eu imagino que você tenha visto lá, essa capacidade de lidar com improviso, né? Na prática, tudo acaba sendo É, inesperado e você tem que ter essa resiliência, né? Tá, como que eu vou lidar com isso? pois é. E tem um outro ingrediente nessa equação, tá. Menina, mulher, novinha, então assim, tu conquistar essa tua credibilidade das pessoas, sabe. Então, lá no dia a dia, então eu trabalhei como analista de processos, eu era responsável lá pela parte de montagem, da linha de montagem, soldagem, pintura por imersão de motores, então eu era responsável lá por toda a parte de melhoria de processo. Então foi a época, assim, que eu nossa, a minha curva de aprendizagem foi incrível, desde projeto mecânico, automação, cronoanálise, estudo de tempos e métodos, tá. Então foi incrível isso, e, toda essa parte. Daí quando eu fui para a supervisão, que daí tu tem a gestão de uma equipe de pessoas, então eu tinha na época 27, 26 anos, eu não lembro exatamente. Então imagina tu conquistar essas pessoas, sabe, tu conquistar, tu ter essa, porque querendo ou não gestão é isso, né, tu pode manjar tecnicamente, mas tu tem que confiar, tu tem que, né, gerar esse espírito de confiança na tua equipe e também motivar e engajar sempre eles a ter a melhor, né, a melhor performance ali em torno do time. E Bruna, você comentou aí que você atuou na parte de supervisão também, e ali na área da indústria, e depois de um tempo você migrou para a área de pesquisa, né. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa transição, como foi essa decisão para você, o que que aconteceu ali, e a gente começar a falar um pouquinho da Bruna de hoje. É, porque assim, voltando na prática, né, ali a prática, a teoria, eu acho que muito disso tornou a professora que eu sou hoje, de passar essa visão prática para os alunos durante as minhas aulas. Mas depois eu vou voltar nessa transição, sabe, porque hoje, querendo ou não, o professor não é detentor de conhecimento, né. A gente está aqui como mediador, passando uma trilha de aprendizagem para os nossos alunos, porque conhecimento hoje todo mundo tem acesso. Mas nós, como professores, hoje, como que a gente vai ajudar a ser um facilitador nesse processo de ensino e aprendizagem? Então, essa que hoje é a virada de chave. A gente não está só lecionando, mostrando um conteúdo lá expositivo lá na frente, todo mundo fica quieto, ninguém fala nada, ponto final. Não é assim. Eu acho que hoje o ensino a gente precisa dar essa virada, porque é imprescindível. Agora, Bruna, como que tu virou para professora e pesquisa, né? Eu sempre gostei assim, eu sempre gostava de ensinar, sabe aquela aluna que eu sempre notava, e também a gente de fato é comprovado isso, né, que a gente ensinando a gente aprende muito mais. Então no ensino médio eu gostava de passar isso, ensinar, então eu sempre tive essa veia. Quando eu me formei, quando eu cheguei no último ano da graduação, o que que aconteceu? Eu estava 7 anos, em torno de 7 anos nessa empresa, e eu vi que eu queria algo mais. Sabe aquele momento que a gente pensa nessa transição? Nessa transição de carreira? E daí eu vi que tinha um programa de mestrado aberto na UDESC, e eu pensei: "Bruna, eu gostaria de me especializar em algo", e sempre foi um grande sonho fazer engenharia de materiais. E daí eu pensei: "Por que não? Vou me candidatar para esse programa de mestrado", e foi bem assim, sabe, se der, der, se não der, estava estável na empresa, supervisora, tinha um salário legal, só que quando tu vê, assim, que tu alcançou o teu não, é que a gente não pode ser, a gente tem que também ser humilde de dizer que não que tu teve o teu ápice da tua bagagem técnica que tu nunca vai ter, mas no sentido de que: "Poxa, eu preciso ir algo a mais, eu preciso me Tentar desafiar alguma coisa mais". diferente. Isso. Ah, eu acho que aquele ambiente incerto, aquele ambiente de pesquisa, sabe,
É algo que me gerava, acho que gerava curiosidade para mim. Então daí eu pensei: "Vou me candidatar nesse programa de mestrado e vamos ver qual é que é". Só que só vou pedir a demissão desde que eu consiga a bolsa, porque eu não posso, né, simplesmente, né. E daí fui, passei, fiz a prova escrita, fiquei lá entre o ranqueado, né, para conseguir bolsa, porque não é todo mundo, né, você tem que fazer a prova escrita. Ganhei a homologação da inscrição. Bora! Daí foi assim, porque na empresa eu já participava de treinamentos, eu fazia vários treinamentos com os colaboradores, às vezes, quando a produção estava meio assim: "Vamos lá, vamos treinar, vamos fazer um curso de produção enxuta, então vamos tentar". Então isso sempre esteve presente em mim, eu acho que foi uma coisa muito legal. Daí fui para o mestrado. Fui para mes pedi desligamento da empresa, foi muito triste. Assim, foi uma coisa que foi muito impactante, aquelas pessoas que duvidavam do teu potencial, não no sentido ruim, mas assim, é novinha, e na época que eu me despedi, assim, senhores chorando, então foi uma coisa assim, foi muito legal, assim, tu vê que tu realmente impactou positivamente aquele lugar que tu estavas. Se marcou, né. Marcou, então, assim, foi uma coisa, assim, que eu lembro até hoje, todas aquelas pessoas que estavam lá, que trabalhavam diariamente comigo, diziam: "Ah, pô, Bruna", eu falei: "Ah, isso daí é a vida que segue", e daí fui fazer mestrado. E no mestrado, né, nossa, esse mundo que eu amo de paixão, esse mundo de pesquisa, de ensino, e daí fiz mestrado, né. Só que no mestrado eu fiquei esses 2 anos full time, né, me dedicando para a conclusão dessa dissertação. E quando daí encerrei o mestrado, comecei a lecionar e trabalhar na educação daí. Qual que era o tema, ô Bruna, da dissertação no mestrado? Eu trabalhei no mestrado com modificações superficiais de peças metálicas para melhorar a resistência tribológica. Tá, mas vamos lá, tribologia o que que é? É a ciência do desgaste, tá? Então basicamente é isso. Então como tu pode fazer para que essa interação entre superfícies, tu minimize o desgaste? Quais que são os tratamentos superficiais? Então a gente sabe que a maior parte dos mecanismos de falha hoje são por desgaste. Como que eu posso trabalhar com lubrificação, com revestimento? Então, a minha dissertação de mestrado foi com alguns tratamentos superficiais para ferramentas, né, de corte, para melhorar essa resistência ao desgaste. E foi muito legal. Nossa, foi muito legal, porque essa é uma outra história para contar, que veio lá da ideia lá da empresa. Na época, a gente tinha um estampo progressivo. Sabe aquelas estampagens de lâmina? O estampa progressivo lá de lâminas de motor é o core do motor elétrico. Na época, a gente tinha metal duro, que era uma ferramenta super cara. E teve uma ideia do meu chefe, meu grande mentor, eu amo ele de paixão até hoje, que foi meu grande professor dentro da faculdade desse emprego, né, nessa fábrica de motor, que ele: "Bruna, tem uma empresa lá do Rio Grande que está trabalhando com aço chamado vanadis". A gente fez todas essas ferramentas com esse Vanadis, fez um tratamento superficial e aumentou a quantidade de golpes, assim, absurdamente. E aquilo ficou na minha cabeça. Tipo, pô, um aço que não é metal duro, mas que tem propriedades super interessantes, a gente economizou financeiramente, não afiava a ferramenta com tanta frequência e aumentou para 800.000 golpes, basicamente, lá no chão de fábrica. Quando eu fui para o mestrado, eu fui com essa ideia, eu falei: "Eu queria estudar o que que é esse aço", porque na época eu não tinha microscopia, não tinha análise química, não tinha nada, assim, muito técnico que a universidade tem lá de carência de materiais. Gente, pasma, quando eu fui pesquisar sobre o aço, tinha pesquisa relacionada? Não tinha. Basicamente meu Olha, tema de mes que não! legal. Você vê, então, assim, eu tenho uma história muito massa, porque uma experiência lá no chão de fábrica que a gente transcende, né. Eu até falo para os meus alunos hoje, a gente tem que transcender essa barreira que a gente tem no mercado ali, que a gente faz dentro das empresas para a academia no sentido de publicação, fomentar, porque a gente faz muita coisa boa na indústria e acaba ficando ali nessas 4 paredes. E esse foi um insight, assim, muito legal, que eu vi que eu tinha um tema inédito no mestrado, que eu trabalhei para otimizar ainda mais a resistência ao desgaste desse aço que eu tive contato lá nessa fábrica que eu trabalhei por volta de 8 anos. Então O foi ciclo, muito né, da legal. questão da prática mais a teoria, e que foi, enfim, foi determinante para a sua carreira. E outro ponto interessante que você comentou, que foi o seu mentor ali, né, o
o seu supervisor e tudo mais que deu esse insight, essa abertura. Então, eu acho que isso é um ponto muito relevante que você trouxe, porque não basta a pessoa, óbvio que existe, é mais fundamental que a pessoa tenha assim, vontade, quero crescer, quero desafios novos, e a empresa também fornecer esses insights para você. Puta, que interessante, cara, muito bom isso. A bolsa que você conseguiu no mestrado, ela era de algum fundo de pesquisa governamental, assim? Isso, era da Qual- CAPES. Ah, CAPES, ah, legal. Era da CAPES, daí dedicação exclusiva, eu não poderia ter, né, não poderia trabalhar e estudar. É, a Isso, mas CAPES, eu sou grata sim, por esse sim. período, foi um período, assim, que eu aprendi demais, técnicas de caracterização de materiais, sabe aquele momento que tu se dedica mesmo a estudar e fazer essas práticas, e foi E essa esse é um dos bolsa aí. motivos, né, de pedirem a dedicação total. Eu fui também bolsista CAPES de iniciação científica durante a graduação, eu também passei no mestrado, mas acabei e também muito parecido, assim, a trajetória, mas no meu caso eu acabei não concluindo, a Traction entrou aí nessa nesse meio tempo, eu falei: "Tá, preciso", aí eu tive que escolher, já que eu não posso, eu acabei indo para o mercado, mas como o mestrado traz o pensamento racional, assim, de realmente questionar muita coisa, um processo, metodologia muito bem definidas e tudo mais, eu acho que a visão sistêmica dentro do dia a dia talvez seja um dos grandes acertos, né, de você ter um mestrado, enfim, você ter a noção de que tudo existe um problema, uma solução, enfim, tem todas as metodologias dentro do desenvolvimento de pesquisa que eu sei que é fundamental. Para você, como que você enxerga assim esse ponto de tá, eu fui, né, estudei por muito tempo, fiz o mestrado, enfim, eu até interrompi essa trajetória que eu sei que você foi mais a fundo, né, fez mais qualificações e tudo mais, mas como que você enxerga essa capacidade da pesquisa influenciar diretamente no mercado de trabalho, assim? Método analítico de condução de problemas, visão holística do processo, que é essa visão sistêmica. Então, tu ter uma maneira racional de tomada de decisão, tu ter um método bem construído. Então, é essa dissociação entre argumento e opinião. Quando tu trabalha com pesquisa, você entende muito bem a diferença entre uma opinião e um argumento, porque normalmente o teu argumento ele está muito bem embasado. Então, isso durante a pesquisa, esse meu respaldo técnico científico, eu ter cuidado, até meu orientador falava: "Bruna, você não é nada", né, no sentido da palavra, para afirmar tal coisa. Então, eu até brinco, gente, dentro do portal CAPES, periódico, Science Direct, tem um mundo de coisas. Às vezes o problema da tua empresa está em alguma coisa que outra pessoa do outro lado do mundo pesquisou. Então, a pesquisa me ajudou ainda mais, eu acho que a fortalecer esse método científico analítico, né, então, tu ter tudo isso, tu ter esse teu argumento muito bem construído e muito bem embasado, para te não ter só uma pessoa de opinião, e sim argumentar, né, argumentos científicos, né, bem fundamentados. Que é um ponto que hoje em dia é muito solicitado pelas empresas, né? Decisão baseada em dados. Hoje, assim, é regra para qualquer um. Eu imagino que que essa possibilidade de fazer uma pesquisa, de entender a fundo processos, metodologias para chegar numa conclusão, que às vezes pode ser positiva ou negativa, né? Você pode concluir que a sua pesquisa não chegou num resultado tangível, mas serve de aprendizado para outra pessoa em outro lugar do planeta Terra. E isso é muito interessante que você está falando. É, contra fatos e dados, não há Sim, sim, argumentos, né, sim, é isso daí. sim. E a gente precisa medir para gerenciar, né, é a fase clássica aí que a Uhum. gente usa, né. Muito. Em Deus a gente confia, no resto a gente pede dados, né. É isso aí, é isso aí. E Bruna, você atualmente virou professora, né, do Senai, e Aham, aí eu queria te perguntar, né, como foi essa tua transição de aluna do mestrado até atualmente, e para bah, quais cursos você está lecionando, como é que é essa tua relação com os tá, alunos eu vou também? falar sincerona, minha primeira aula foi uma bosta. Foi, eu não tenho vergonha de falar, porque assim, ó, eu vim da UDESC, graduação, mestrado e, assim, normalmente eu estava bem acostumada com aquele ensino tradicional. Então, essa aula expositiva e não dialogada, não que todas as aulas fossem assim, a gente tinha aula muito boa, só que às vezes eu não tinha eu estava muito imatura nisso. Então teve um coordenador na época de graduação, na época que eu estava dando aula na graduação, nos cursos de tecnologia, e ele me ajudou a construir
eu, Bruna, como professora. E ele me deu muitas dicas. Daí veio aquela avaliação do discente para o docente, ele falou: "Bruna, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar melhorar aquilo". E eu acho que foi minha grande virada de chave. Esse profissional que me ajudou na época a construir eu, Bruna, como eu sou professora. Não que talvez eu não tinha vontade, mas talvez eu precisava ter outros exemplos, outras fontes para tentar melhorar essa minha técnica em sala de aula. Então, claro que hoje, né, meus alunos podem escutar isso, pode dizer: "Pô, Bruna, nem sempre a tua aula é aquela", mas assim, eu procuro evoluir a cada semestre. Eu digo assim que aquela minha unidade curricular que eu dei, por exemplo, dei sistemas produtivos 1, sistemas de produção 2, eu sempre tento mudar, eu sempre tento trazer diferentes formas, tento trazer games, tento trazer projetos aplicados, para eu construir isso com os alunos, sabe. E dizer: Gente, ó, eu sou aqui, estou aprendendo tanto quanto vocês". Então, eu tento deixar muito bem claro isso e essa parcimônia entre o meu relacionamento de professor com o aluno acaba sendo uma relação muito gratificante no final, porque eu aprendo demais e os alunos também, eu acho que eu posso ensinar um pouquinho do que eu aprendi nessa minha breve jornada. Eu sou apaixonada, eu acho que eu sou apaixonada hoje por sala de aula. Eu falo até para os alunos que é uma relação de filho, sabe, pai e filho, que às vezes você quer matar e você ama ao mesmo tempo? Então eu acho que essa relação, às vezes, com os alunos, eu falo: "Gente, às vezes eu tenho vontade de socar vocês, mas eu amo vocês, assim, bastante". Então, é isso, eu gosto, tá, de sala de aula, eu gosto de estar nessa discussão, sabe, nesse vucu-vucu, é uma coisa que me fascina. Esse processo de aprendizagem, esse feedback e essa construção. E o que eu aprendo hoje é algo, assim, incrível. E isso foi algo que me motivou a ir para a docência. Essa, sabe, essa vontade de sempre você estar aprendendo, você sempre estar evoluindo com cada diferente desafio que aparece. E é isso, assim, evolução. Evolução sempre, né. A gente nunca pode subestimar, né. Ô, Bruna, você tem uma disciplina específica que você gosta muito de lecionar, aquela queridinha, assim? Então, eu tô dando hoje aulas para os cursos de tecnologia, tá, então mecatrônica industrial, fabricação. Aqui no Senai nós não somos na faculdade, aqui na faculdade a gente é Unisenai, agora a gente virou centro universitário, então, né, eu vou corrigir aqui, aqui no Unisenai, aqui no campus de Joinville, nós não somos donos das cadeiras. Tem toda uma análise de viabilidade que a gente faz. Eu atuo basicamente todos os cursos de graduação, de tecnologias, nas engenharias também, engenharia de produção e engenharia mecânica. Mas claro, eu sou engenheira de produção e de formação, e também com uma ênfase em materiais. Então tudo que relaciona esse misto aí, eu amo. Então, ciência dos materiais é uma disciplina que eu amo, amo de paixão. Tudo que é voltado para planejamento e controle de produção, sistemas de produção, ferramentas de manufatura enxuta, Lean, então, eu amo tanta disciplina. Sim, Justo, justo. não, vamos lá. Então, eu só é isso aí. Eu acho que tem essas Não, é disciplinas ótimo, faz sentido, faz todo sentido. que eu gosto, assim, Respondi. bastante, que eu gosto bastante, assim, não tem, assim, uma, assim, daí vai gerar intriga, né, daí vai gerar É, intriga. Se eu falo aqui, daí polêmica, vai gerar polêmica. intriga. Sim, justo, justíssimo. E Bruna, você, como professora, né, imagino que aí você tem uma relação bem próxima, né, pelo que você falou com os teus alunos, e aí já deve perceber também, ou já deve ouvir deles que, né, todo mundo sabe, o mercado de trabalho está cada vez mais exigindo a qualificação dos profissionais, então não adianta mais você só estudar ali, você tem que tentar absorver conteúdos de outras formas, como você comentou, né, você aprendia muito também no chão de fábrica que você atuava e acabava linkando os conteúdos e melhorando o teu aprendizado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa exigência de qualificação no mercado de trabalho, e aí como você vê isso? Então, eu confesso que essa pergunta ela me instigou um pouquinho. Mas assim, para eu não ser uma pessoa meramente de opinião e mostrar alguns argumentos, eu tive que fazer algumas pesquisas, para eu não mostrar assim: "Ah, Bruna, é só Bruna, o que que tu acha disso?". Então, o que que eu andei pesquisando sobre alguns artigos, qual que são os requisitos aí do profissional de sucesso. O que que é mais importante? É soft skill, hard skill? O que que a galera, né, o que que a gente tem que procurar, né, de capacitação para que a gente se torne aí diferenciado nas entrevistas.
não há um consenso. Então eu li muita coisa, tem muita assim, tem muita gente que foca mais na soft, então a gente não tem um consenso. Eu elenquei aqui 3 artigos, depois a gente pode deixar por nada na descrição do podcast, que foi algo assim que eu achei muito interessante. Foi alguns artigos que realmente disseram: "Poxa, Bruna, realmente isso é condizente com a minha opinião", né. Então, como o meu professor falou, eu, Bruna, não tenho muito vamos me embasar então a tua opinião com alguma coisa que já foi publicada? Então, eu vi um artigo aqui da Holanda, que eu achei muito interessante, mas eu acho que eu vou começar por um artigo de uns pesquisadores chineses e um do MIT. E ele comentou aqui o que que é mais importante dentro da indústria da energia. A gente sabe que a indústria da energia é um mercado de ascensão, que com certeza é algo que vai estourar aí nos próximos anos. Eles analisaram um banco de dados de vagas que estão relacionadas ao ramo de energia. Eles estão exigindo nas entrevistas cada vez mais alto níveis de soft skills. O que que seriam essas soft skills que eles viram nessas vagas aí que eles fizeram uma triagem de dados e tal? Social, cognitiva, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de projeto e habilidades no atendimento ao cliente. Só que para esse segmento em específico, o desfecho desse estudo, ele comprovou o seguinte: ok, na entrevista a gente chama mais soft skills, mas as hard skills, principalmente nesse ramo, era o que eles levavam mais em consideração no momento da efetivação da contratação, tá? Então, toda a parte de projeto, parte técnica, então era algo que era imprescindível e era um fator decisório durante né, durante da escolha do candidato. Teve um outro, agora, né, vocês podem me interromper aqui, mas teve um outro aqui, um outro artigo que eu achei muito legal, que era definindo o engenheiro capaz. Habilidades não técnicas que suportam decisões seguras em situações incertas e dinâmicas. Esse outro artigo, eu até não lembro a originalidade dele, mas ele listou 20 capacidades. Dessas 20 capacidades que eles fizeram uma entrevista com engenheiros que estavam recém-formados, formados, sêniores, eles listaram em 6 categorias. Conseguiram né, resumir dessas 20 em 6 categorias. Quais que eram aí as habilidades não técnicas que vão ajudar o engenheiro do sucesso aí a tomar essas decisões incertas e dinâmicas? Raciocínio a longo prazo, especialmente em fase de incerteza, entender normas, valores, tá? Pensar sistematicamente. Olha o que a gente falou aí, gente, ó, visão holística do processo, visão sistêmica, colaborar e aproveitar a experiência das outras pessoas, fundamentar as decisões e defender a ação e assumir a responsabilidade. Então, a gente vê um outro estudo aí que está direcionado também a soft skills. Mas a gente tem esse dilema, né? Como que a gente quantifica o quanto a gente vê o quão é bom uma pessoa em soft skill? É difícil, a gente consegue avaliar tecnicamente. Vocês concordam, né? As hard skills, elas são mais fáceis de a gente avaliar, a gente quantifica mais fácil. As empresas querem, mas é difícil de a gente fazer essa triagem durante o processo de entrevista. Agora, a outra pesquisa que eu achei assim, muito legal, eu acho que eu vou apresentar por último, que eu vi que tem mais a ver com o que Bruna, penso. São de uns pesquisadores da Holanda, tá? Ele foi publicado em 2022. 3 lacunas, pessoal: conhecimento, persuasão e empatia. É o combo perfeito para você se tornar um profissional de sucesso. Ó, conhecimento, persuasão e empatia. Então a gente tem um misto perfeito aí de hard skills e soft skills. Então eles até apresentam um diagrama correlacionado entre essas 3 áreas, tá? Então a gente tem aí toda essa parte de conhecimento, tudo isso que está relacionado a um problema em específico, você poder afirmar um quê, o porquê, o quando, o onde, o como, é o 5W2H do problema, né? Esmiuçar o problema ali. Conhecimento é imprescindível, tá? Agora, persuasão. Quando tu fala em persuasão, não é só tu convencer a pessoa. Como que tu pode transferir essa tua compreensão de uma certa perspectiva ou uma ideia para essa pessoa? Então é muito mais do que você convencer, é você transferir esse teu conhecimento, tudo que você estudou, para essa pessoa. Porque não adianta você ser o expert naquela ferramenta. Como que você vai
passar isso para as pessoas que estão envolvidas no projeto de uma forma persuasiva. Muito legal, né. E por último daí, empatia. Empatia, né. Então essa capacidade de a gente entender, da gente prever essas perspectivas da outra pessoa, então se você se colocar na opinião, né, no lugar do outro, são 3 relações aqui que nesse último artigo de 2022, esses pesquisadores holandeses que eu gostei muito, eu acho que tem muito a ver, né. Mas daí eu fico pensando, eu já vou pegar outro link, eu como professora, né, a gente aqui na academia, o que que a gente tem? A gente fomenta conhecimento técnico, né. Então tá aí o grande desafio nosso na educação, como que a gente fomentar isso? Como que a gente fomentar a empatia? Como que a gente fomentar a persuasão? Porque dentro da academia a gente tem que preparar nossos estudantes, né. Então tá o nosso grande desafio aí, então as instituições de ensino, a gente tem que pensar nisso, nós como docentes, como que a gente pode motivar isso, essas skills a longo prazo, que é algo que a gente conquista e que a gente detém a longo prazo. Conhecimento técnico, cara, a gente precisa se atualizar a todo momento. A gente tem algoritmos de predição, a gente toda hora novas linguagens, a gente tem toda hora tá se atualizando. Agora, soft skills é algo que a gente conquista e a longo prazo. Nós como, né, nós como educadores, a gente tem essa grande missão aí de fomentar isso na academia e trazer esses profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Poxa, falei bastante, né? Desculpa, Não, eu gente. gostei muito. A gente tem que deixar com certeza esses artigos na descrição, o pessoal que quer aprofundar mais. E faz muito sentido, e tem uma dificuldade muito grande, porque a soft skill ela não é tangível, né? Você não consegue planilhar uma soft skill, né? Até dá para forçar alguma coisa do tipo, mas ela é muito mais do contato humano, a comunicação, enfim, são vários tópicos, né, que você comentou, assim. E especialmente no setor técnico, no chão de fábrica, na área de engenharia, naturalmente tem uma preocupação maior, eu preciso resolver esse problema de uma forma mais técnica possível. E ignoro se tem pessoas envolvidas, gestão de crise, coisas inesperadas acontecem, como eu falei antes. E hoje cada vez mais, não é mais o Fordismo, né, não é cada um faz X e aquilo e nunca mais vai fazer nada. Tem até algumas vertentes, teóricas, né, do profissional T-shaped, né, que é o formato em T. Você tem uma especialização e uma certa amplitude na horizontal, mas você tem algo que você domina demais. Aqui na Traction é exatamente isso, assim, a gente super aplica esse ponto, né, olha, você é muito bom nisso, você vai ser referência, especialista, mas olha, vai acontecer alguma coisa, você vai ter que aplicar seu conhecimento, e muitas vezes você vai depender de outras pessoas, e só com soft skill, né, essa questão da persuasão que você falou, tem muitos problemas que são muito complexos, também tecnicamente falando, enfim. Então, muito bom essas conclusões, né, observações dos artigos e tudo mais. E aí eu já estou até pensando o que o pessoal vai pensar, Bruna. Como que eu vou conseguir aprender isso? Será que é só na pós-graduação e ensino superior? Essa eu acho que é uma dúvida que o pessoal vai ter. Como que eu consigo se qualificar sem precisar necessariamente da graduação? Óbvio, né, que é importante, legal ter, mas como que a gente consegue aprender, assim, se educar e tudo mais dentro do ambiente industrial, não só por um ensino superior? Eu vou falar do que eu tento aplicar aqui na faculdade, que eu acredito que seria uma forma da gente fomentar isso. Eu estava ouvindo um podcast do Naruhodô de inspiração. A inspiração é um processo bioquímico? É algo casual? O que tem a ver? Porque daí eu achei muito legal que tem relação com essa tua pergunta. No fim, inspiração é um conjunto de fatores que vão te dar aquele boom, aquele grande start, é uma situação causal, é algo que você viu. Então, inspiração é diferente de você estar motivado. Então, a inspiração só vai ter se você está praticando, se você está ali. Sabe aquele que a oportunidade, você faz a oportunidade quando você vai atrás, que você vai fomentando, você vai. Eu acho que essas soft skills, elas são o quê? Elas são por meio de prática. É você gerenciar um projeto na prática, é você estar imerso em alguma resolução de um problema, é algo que você vai construindo ao longo. É que nem criatividade. Criatividade, você é uma pessoa criativa? Você nasce criativo? Eu acho que não, eu acho que criatividade você vai construindo, a tua bagagem técnica vai tornando você uma pessoa criativa, você tem o poder de tomar aquela decisão. Então, dentro da academia, o que a gente tenta fazer? Dentro da educação, projetos aplicados.
projetos aplicados. Então, aqui na faculdade Senai, a gente tem uma metodologia que é muito legal, que é algo que eu me apaixonei e hoje eu gosto muito de fazer isso. Imagina dentro da unidade curricular, eu vou dar um exemplo que a gente fez agora, de sistemas de produção 2. Eu não vou ensinar MRP para os alunos lá no quadro, eu não vou ensinar Kanban, eu não vou ensinar itens pais e itens filhos. Por que não eu pegar uma demanda da indústria e fazer uma solução, entregar uma solução para o meu cliente? Então, dentro desse projeto, o que a gente fez? A gente entregou um software de planejamento e controle de produção para uma empresa. Que a gente fez? Eu decidi lá, cara, ó, você é a comunicação. Claro que eu, como professora, eu aprendi muito, gente. A gente trabalhou com umas ferramentas de programação que eu não tinha. Eu fui fazendo junto com os alunos, a gente foi aprendendo junto. Mas aí, o que foi? A gente definiu papéis no time. Esse é o cara de comunicação, esse é o cara que vai trabalhar com procedimento de trabalho. Então, dentro da academia, esses projetos aplicados, e você não está só na faculdade, com aula expositiva, dialogada, tu desafiar teus alunos a gerenciar algo real, eu acho que você vai fomentando isso, você vai fomentando e treinando esse profissional. Aí quando ele chegar lá, naquele grande momento de tomar essa decisão, ele já está bem treinado e lapidado esse conceito, sabe? Então, Vai expondo ele à situação até para que no momento que realmente ele precisa, ele já isso, porque assim, a gente não nasce assim, né, gente? A gente tem que praticar. Então, soft skills você ser o maduro, você já ter passado por situações similares, você ter toda essa bagagem para te auxiliar nisso. Experiência, experiência. Então, eu acho que dentro da educação a gente pode ir fomentando desta forma, sabe? Dentro da academia a gente fomentar uma situação real, onde a gente tem que solucionar algo, e na academia, né, é o momento da gente errar, é o momento da gente acertar, é o momento da gente discutir estratégias e com certeza os alunos que passaram por esses projetos, eles vão ter uma outra visão, né, porque foi muito legal. Quando eu falei para os alunos que veio esse desafio, eles até pensaram, a gente pensou que o problema era desse tamanho assim, e daí a gente foi lapidando, construindo até chegar isso aqui. Daí eles até falaram: "Poxa, Bruna, quando a gente no início do semestre, a gente viu até um negócio assustou. desse tamanho, a Bruna é louca, meu Deus, por que a gente inventou?". Eu até falei pra eles: "Ó, galera, eu já tenho a unidade pronta, se vocês quiserem ter aula, ok, mas vamos fazer um projeto? Vamos tentar fazer isso?". Eles: "Ah, ok, vamos então". "Tá, vamos então". Daí eles até se arrependeram, mas depois no final foi tudo porque tira, né, tira eles dessa zona de conforto e eles aprenderam ferramentas novas, conceitos históricos, né, então foi muito legal. Eu acho que, né, respondendo, não sei, Alex, seria, mais nesse sentido, a gente fomentar isso, fomentar por meio de projetos aplicados. Os alunos eles serem desafiados e tem uma gestão de equipes, tem toda uma tomada de decisão tem que ser feita, você tem que ouvir a opinião dos outros, você tem que elaborar cronogramas, você tem custos, você tem todos esses fatores, né, decisórios aí durante, né, a tua jornada dentro da empresa. Muito bom essa vertente de ensino junto com prática, né, e é uma das coisas que a gente se preocupa demais aqui na empresa, de todas as iniciativas que a gente faz dentro da comunidade. Pô, a gente tem que fazer um curso agora, qual professor que a gente vai chamar? A gente pega alguém que é profissional já há muito tempo, que tem uma capacidade de transmitir conhecimento e não ao contrário. Às vezes a gente até tem alguém muito referência na área, fez vários livros e tudo mais, mas o pessoal quer muito ver experiências vividas no passado para aprender ali, vendo cases. A gente tenta emular esse ponto. A gente consegue aplicar o projeto ainda em algumas iniciativas nossas, mas é exatamente isso, né? Dar preferência por essa vertente de ensino com exemplos aplicados, talvez seja um dos maiores, o, o que a gente vê aqui na nossa comunidade, que as pessoas mais gostam. Assim, caramba, isso aí eu vivi aqui também. Cria, né, esse rapport também, essa identificação ali. Fala, não, sim, essa máquina tem igualzinho aqui na minha planta, eu já sofri com ela também, e agora eu tô vendo como resolver. Puta, que bacana, gostei demais, assim. É isso daí. E Bruna, a gente falou um pouquinho sobre as soft skills e também outras formas da gente conseguir fixar essas informações que você comentou aí, de criar projetos, né, para os alunos que você tem hoje. E aí eu queria te perguntar, para quem não está inscrito numa universidade, mas eu quero aprender, eu quero parar para estudar um pouco mais e melhorar ali, dar aquele up na minha carreira.
O que que você acha que são os principais pontos para quem está começando agora na indústria, na área de manutenção? Quais são os pontos de hard skills que as pessoas precisam focar, assim? Você consegue destacar alguma coisa dentro do que os teus alunos trazem para você, do que você já viveu também? O que que você consegue trazer para a gente aí de: "Galera, ó, esse daqui vocês vão usar com certeza, porque vocês vão viver na prática isso daí, então é bom vocês já estudarem". Tem algo muito interessante que sabe quando você mais estuda, mais você sabe, sabe que você não sabe nada? Tem esse, né, existe até um nome desse efeito, é Dunning-Kruger, alguma coisa assim, porque assim, a gente Bruno, o que que é isso? Quanto mais tu estuda, mais tu vai ver que você não tem aquele conhecimento sobre aquele determinado assunto. Eu dou uma dica até para esses alunos. Sabe quando você estuda conjuntos numéricos? Aquele lá, interseção ou união? Então imagina, engenharia de produção, engenharia mecânica, mecatrônica. Imagina você não tá só no teu conjunto, você trabalhar na interface desses conhecimentos. Você não só trabalhar dentro do teu campo, eu vou trabalhar só na engenharia de produção. Poxa, aprende lá o que o cara da mecatrônica está fazendo, aprende a programar, aprende a entender o funcionamento. Então, eu acho que o grande quê, assim, né, não falando de assuntos técnicos especificamente, porque eu posso estar sacrificando outras áreas, mas eu digo para o cara que está trabalhando, vai começar um curso de graduação, sai um pouco dessa tua interface. Tenta entender a outra área. Por exemplo, eu, Bruna, lá não tive muita aula de projeto mecânico. Estou falando como produção, tá? Não tive aula como muito de projeto mecânico. O que, que eu fui na época? Fui trabalhar com projeto mecânico, fui entender com simulação, fui trabalhar com programação, fui programar em Python. Então, eu não estar só dentro da minha interface. Então, imagina esses três conjuntos, a interseção desses três conjuntos, tu saber um pouco de tudo, mas também prevendo essas outras áreas de conhecimento. Então, eu acho que a pessoa, o futuro profissional que entrar dentro entra especificamente na área de manutenção ou está começando um curso de graduação, você tem que sair um pouquinho, sabe, daquilo que você normalmente está restrito dentro daquele assunto, entender essa visão sistêmica do processo, tu entender um pouquinho de gestão, saber ter doses, né? Ter doses homeopáticas ali de cada conhecimento. Então, acho que, em resumo, seria isso. Acho que sair da zona de conforto, né? E eu acho que isso tem que ser diariamente. Eu gosto muito aqui dentro do. Vou dar um outro exemplo do Senai, que hoje é o universo que eu vivo, né? A gente gosta muito de juntar nos projetos várias turmas. Então, eu tenho um projeto de um veículo autoguiado, que eles fizeram no semestre anterior. Eles tinham que fazer um projeto de uma AGV. Juntar um engenheiro mecânico, juntar um engenheiro de produção, juntar um cara da mecatrônica. Então, essa multidisciplinaridade de competências vai ver, poxa, o profissional de lá, ele está vendo isso, e ele fez isso, que legal, eu vou tentar aprender isso, sabe? Então, tu ter essa tua visão sistêmica de vários conhecimentos e não só ali no teu quadrado, eu acho que é uma outra dica, assim, que eu acredito que vai te ajudar bastante, né, você que está ouvindo esse podcast, a ser um grande profissional requisitado aí nas vagas de entrevistas e nas empresas que você se candidatar. Muito bom. Sempre estar inquieto, né, para buscar coisas novas, até porque o mundo está inquieto hoje, né? A gente tem que saber muita coisa e tal, então tem que seguir, né, um pouco dessa tendência, mas às vezes as pessoas não esquecem desse óbvio, né? Realmente não sair da zona de conforto, né? Até caiu nesse clichê, não, sai da sua zona de conforto, mas não é, mas faz muito sentido, é realmente isso, especialmente na qualificação. E aí, né, o Bruno falando, né, de qualificação e tal, coisas fora da realidade e aprender coisas novas, obviamente que cai em algum momento em tecnologia, né? E aí, como que você enxerga a importância da qualificação para a adesão de novas tecnologias dentro dos processos, no dia a dia e tudo mais? É um caminho sem volta. A gente tem aí, por exemplo, nesse projeto de planejamento que a gente fez um sistema de planejamento e controle de produção, a gente usou uma ferramenta do Google para programação. Então, era algo que a gente usava? Era uma tecnologia que a gente usava? Não, a gente teve que aprender e ir atrás. Então, a gente criou umas dashboards ao vivo de controle e gestão da produção. A gente usou uma outra ferramenta do Google, Google Data Studio, para criar essas dash de acompanhamento ao vivo dessa produção.
a gente programou numa outra ferramenta. Então, você vê, o conceito de planejamento e controle de produção, o conceito empírico da ferramenta não é suficiente, entendeu? Você saber como funciona, ele não vai ser suficiente. E a tecnologia, claro que esse exemplo foi um exemplo de ferramentas do Google que a gente utilizou para a solução desse projeto, foi imprescindível para a conclusão do nosso projeto. Então, essas novas ferramentas que estão aparecendo, hã, são fundamentais para que a gente consiga ter uma solução tangível aí, que tu crie algo, tu crie um produto tangível e que resolva o problema de alguém, né. Uhum. Muito bom, muito bom. E surge até esse receio, né, do: "Pô, a tecnologia vai tirar meu emprego aqui", e não necessariamente, na verdade, pode até surgir uma tecnologia que puta, corre o risco de ficar sem emprego e tal, e aí, na verdade, talvez o erro é na como é aplicada a tecnologia, não necessariamente ela, né. Então a pessoa qualificada sabe tirar o uso máximo possível da tecnologia a seu favor, né, assim, sou o braço direito do profissional, assim, como que eu uso a tecnologia para mim, para ela ocupar um tempo que eu gastava, para eu focar em coisas mais relevantes, como a própria soft skill, né, como que eu consigo ir aprendendo ali, nessa ponta, quando eu tenho algo que, claro, tem que ser que faz todo sentido, né, não pode ser também uma tecnologia que veio top-down ali, para a diretoria, pediu para eu aderir esse software aqui, e eu não sei nem do que se trata, eu estou usando e tudo mais. Tanto que aqui na Traction, né, quando a gente quando o cliente fecha com a gente e a gente sente que foi uma decisão do diretor da planta. Ó, gostei muito da Traction, coloca aí, quero 30 usuários. E aí, tá, mas espera aí, o pessoal do chão de fábrica tá sabendo como é? Como que vai ser daqui para frente? Como que eles vão enxergar a solução? Porque é muito frustrante, né, para os dois lados, assim, a Traction, pô, ninguém tá usando a solução e tudo mais. Eu acho que esse ponto, né, de ter noção de que aquilo é importante, transmitir a relevância da solução, igual você falou, assim, é fundamental, fundamental. Passou voando aqui o tempo, mas chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Manutenção Podcast. Primeiro, eu queria agradecer você, Bruna, por ter aceitado, né, o nosso convite, estar aqui com a gente, compartilhar todo o seu conhecimento. Você surpreendeu, assim, trouxe muito embasamento nas tuas respostas, isso foi ótimo, acho que o pessoal vai super querer ver os artigos que você trouxe de referência aí e com certeza vai ajudar todo mundo que está ouvindo, porque foi muita informação boa aí para melhorar a carreira. Então, muito obrigada, viu, Bruna? Imagina, eu estou aprendendo tanto quanto vocês, quanto os ouvintes. Eu acho que essa jornada aí, essa jornada, né, não para, não para. E que a gente seja sempre esses profissionais inquietos, né, em busca da excelência. Eu acho que é fundamental. E sermos felizes com a nossa decisão, né? Acho que a gente acordar de manhã sendo feliz com o que a gente faz, eu acho que recompensa qualquer dificuldade que a gente vai ter no dia a dia. Então, é maravilhoso. Hoje eu digo que eu sou apaixonada pela educação, pela pesquisa, apaixonada por o que eu faço e eu acho que todo mundo deve correr atrás disso, deve correr atrás desse grande objetivo, porque acho que dá muita razão para a nossa vida. Uma vez eu até instiguei meus alunos, uma vez eu falei: "Gente, o que que vocês querem deixar de legado? Vocês já pararam que a gente vai morrer, mas como que você quer ser lembrado?" Eu até dei o exemplo, tá, eu vou lá, Mateus. Mateus lá, como que você quer ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar? Então, esse é um exercício diário. Quem sabe no futuro, algumas pessoas podem estar lendo pesquisas que eu fiz, sabe? Então, esse é o legado. Eu acho que a gente tem que se perguntar, sabe? O que que a gente quer de deixar de legado para o futuro? Não só falando família, filhos, né? Não isso. Eu estou falando profissionalmente, tá, gente? Eu não sou egoísta a esse ponto, mas que legado profissional a gente quer deixar? O que que a gente quer cativar nas pessoas? Então, essa pergunta eu acho que, né, esse exercício aí mental pode ajudar as pessoas a serem grandes profissionais aí, apaixonados por o que fazem. Nossa, Fantástico. fechou com chave de ouro, Bruna. Fantástico, Bruno. É isso aí. Fantástico. Obrigado, gente. Ai, Muito obrigado, bom. obrigado. Muito bom Obrigado, mesmo. Traction. Obrigado vocês. Obrigado pelo convite. Eu amei. Esse tempo passou super rápido. Eu falei só um pouquinho, né? Eu acho que eu até falei pouquinho, mas eu falei bastante. Mas é isso daí. Acho que bora para os próximos. Me convidem. Boa. Não, se desse, a gente ficava aqui até 3 horas de episódio. Fazer Não, um muito happy bom hour, mesmo. né? Happy hour. Tem que ser. Não, a gente quer muito fazer a versão do podcast presencial, assim, a gente tem que arrumar um jeito de
todos os convidados que a gente já fez até hoje, marcar um dia, com um cafezinho ali, discutindo e gravando e sai, assim. Eu acho que isso que é muito legal desse episódio, que foi uma conversa muito fluida e é isso que a gente gosta muito, assim, que realmente é uma troca pra gente. A gente aprendeu demais aqui, com certeza, no episódio. A gente realmente agradeço demais por topar o convite ali. A gente chamou quem que é, a Bruna, e já logo teve disponibilidade, tá aqui junto com a gente, sabe como é corrida esses dias, então realmente a gente agradece demais por disponibilizar esse tempinho. Tenho certeza que o pessoal gostou demais do episódio. Muitas dicas de conteúdo complementar aqui a esse episódio. Então, 3 artigos, mais o Naruhodo, que é um baita podcast também que você comentou. Enfim, tenho certeza que o episódio vai transcender assim o que ele é, porque realmente foi sensacional. Então, obrigado mais uma vez, Bruno. Ai, eu que agradeço. Um abraço, gente, de coração. Obrigado, tá? É isso, gente. Alex, obrigada também por ter participado aqui com a Uma gente, honra, viu? uma honra participar desse projeto. Muito bom. Muito bom. Vai estar tudo na descrição, né, Camille, os A materiais. Bruna vai passar pra gente, a gente vai colocar tudo na descrição do podcast. Agradeço vocês que estiveram acompanhando a gente aqui até agora. Se vocês quiserem saber mais informações, fiquem de olho nas novidades, seguindo as páginas da Traction e da revista Manutenção, tá, pessoal? Então, é isso, até a próxima e tchau, tchau!